Em um cenário cervejeiro em constante mudança, lançamentos semanais, dominado por poucos estilos de cerveja, um beer hunter busca continuamente redescobrir sabores, aromas e experiências. Para isso, ele roda o mundo cervejeiro, degustando estilos, expandindo seu paladar. É um trabalho difícil, mas alguém precisa fazer. E sua jornada está retratada nessa série, Estilos Esquecidos. Bem-vindos a mais um Estilos Esquecidos, esse quadro maravilhoso que a gente resgata cervejas únicas, quase perdidas, né, da história cervejeira. A gente passou por milhares e milhares de anos, muita cerveja veio e muita cerveja ficou pelo caminho, mas esse é um estilo esquecido que, né, ainda pode ter um pouco de história, principalmente uma história para contar. Então hoje vamos falar de um estilo muito interessante, bem peculiar. Acho que não sei se todo mundo vai curtir a pegada dele, que é a Piwo Grodziskie. Eu posso assassinar esse nome várias e várias vezes durante esse vídeo inteiro, mas o importante é que é uma cerveja polonesa de trigo, mas ela é bem levinha, muito clara e tem um sabor defumado. O nome, na verdade, tem um significado muito prático, né? Porque é literalmente a cerveja de Grodziskie. Grodziskie é a cidade e teria surgido há mais de 700 anos atrás, na Idade Média, né? A gente sabe que a gente não tem certeza da data, né, nem da origem do estilo e também nem como teria surgido essa parada. Mas assim, provavelmente a produção começou bem modesta. Famílias ali da região que tinham condições produziam a sua cerveja tal para subsistência, que sem cerveja não dá. E eles utilizavam os próprios grãos que plantavam e tal, e malteavam inclusive, né? A cerveja começou a ser produzida ali, uma característica muito importante. Desde o começo teve essa característica, que o malte de trigo era defumado com madeira de carvalho, ou oak smoker, enfim. Isso é muito importante, isso faz total diferença nesse estilo. Por quê? Essa defumação, ela gera os sabores que você espera de uma cerveja defumada, só que um pouco menos intenso, um pouco mais arredondadinho, do que comparado com as cervejas alemãs, as cervejas lá de Bamberg, na Alemanha, que são muito famosas por essa defumação. Por que usavam esse trigo defumado por carvalho? É meio... não dá muito para saber. Dizem as más línguas que foi por conta de... teve um incêndio lá e, enfim, conseguiram salvar um pouco do malte que pegou fogo, essa história para boi dormir, ou para ilustrar um vídeo maravilhoso como esse. Mas, na verdade, assim, a real é que, assim, as pessoas, quando germinavam o malte, faziam um processo de malteação, você precisava secar ele. E, normalmente, era utilizado madeira, carvão, enfim... mas era aberto, era uma chapa quase, né? Você ficava só com o rodinho ali e fazia essa secagem com madeira. E a fumaça tomava conta. Utilizar de repente, um carvalho, dava uma diminuída, ficava menos intenso, deixava a cerveja um pouco mais clara. Usar trigo também, olha que beleza. Então eles já sacaram uma parada que era interessante e dava um sabor e uma aparência diferente para as cervejas deles, né? A Grodziskie. E também dizem que tem algo muito peculiar na água da região, que tem uma composição mineral, tal, ela é um pouco mais alcalina, contribui ali para uma percepção de lúpulo um pouco mais evidente, porque é um estilo um tanto lupulado, além de inibir um pouco a conversão do amido, né? Então ele atrapalhava e fazia com que a cerveja ficasse com o teor alcoólico baixo. Tá aí, né? Por isso que explica um pouco do teor alcoólico bem session dessa parada, né? E a cepa que se utilizava durante muito tempo, não dava para precisar enfim, a época certa. Enfim, aparentemente era uma cepa aí com baixa atenuação, ela floculava cedo, então, né, não dava tanto um teor alcoólico tão grande também por conta disso. E ela, claro que essa cepa foi mudando ao longo dos anos, mas assim, pelo menos se tem uma ideia geral desse estilo, assim, e isso é bem bacana, as características dele, né? A produção ali da Piwo Grodziskie nunca teve pretensões muito grandes, era uma cerveja de
casa, cerveja de família, cerveja de fazenda. Mas a coisa mudou quando ali por volta de 1600, tem uma outra lenda, cercada de história. O Bernardo, não vou arriscar a falar o nome dele, enfim, é um polaco aí. Ele era um monge beneditino, né? Ali que ele chegou em Grodziskie na época, e segundo a lenda ele teria encontrado uma cidade ali, ó, uns trancos e barrancos, uma pobreza, doença. E já que os poços da cidade haviam secado, sem água, fica difícil. Além da sede, a cervejaria da região ali não tinha como se manter, né? E daí esse monge ele teria parado, rezado para que Deus abençoasse a cidade, para que trouxesse água. Dizem aí que os poços teriam se enchido de água novamente. E não é qualquer água, uma água milagrosa, porque fazer cerveja com ela é algo fantástico, divino. O resultado é uma bebida aí que o pessoal nem esperava, né? E daí a região começou a ganhar uma fama. As guildas ali dos malteiros, dos cervejeiros começaram a impor uma regulação sobre o tipo de malte que era para usar, um estilo regional. Então começou a ter um monte de controle de qualidade. Isso às vezes não é ruim não. A cada leva que era produzido, o prefeito da cidade, ele ia lá provar pessoalmente para ver se atendia aos requisitos de qualidade. E se por acaso a cerveja não fosse aprovada, ia ser considerada uma afronta para o bom nome da região, o cervejeiro poderia ter os seus direitos cassados, os direitos de fazer cerveja no more. Tá? Isso realmente ajudava para se manter um controle de qualidade, uma qualidade na cerveja final. E ali, 1671, já você tinha alguns registros de exportação para fora da região, começou a ganhar fama. Daí, em 1700, a Grodziskie era a cerveja mais apreciada na Polônia, frequentemente era exportada para outros países. Em 793, Grodziskie se tornou parte da Prússia, resultado ali da partilha da Polônia. E o estilo ganhou ainda mais amantes, seguidores, mas esse estilo não seria esquecido se tudo fosse bonitinho. Veio o século XX e, como vocês sabem, aconteceu algumas guerras aí, umas duas importantes. A Primeira Guerra enfim, a Polônia já tomou porrada. Com o fim dessa Primeira Guerra, a independência da Polônia foi restabelecida, Grodziskie foi nomeada Graz, e por isso também, às vezes, o pessoal chama essa cerveja de Grazer, né? De Graz. Não é de graça, mas é da cidade de Graz. A dinâmica da produção foi mudando, né? Apesar do volume de se permanecer e tal, tinha muita instabilidade política lá. Enfim, a Segunda Guerra Mundial, daí acabou com tudo, né? A Alemanha invadiu a Polônia, a primeira coisa que ela fez, né? E as coisas desandaram bastante. E daí 98% da produção ali acabou. E também teve uma outra questão do lúpulo tradicional do estilo Tomiński, que foi destruída durante a ocupação e, enfim, sobrava poucos insumos para ser distribuído, produzido, enfim, Polônia ficou na merda. A levedura tradicional original ali, que era passada de geração em geração, desapareceu. Acabou a Segunda Guerra, o governo comunista lá da União Soviética assumiu a Polônia, as cervejarias foram estatizadas, nacionalizadas e, devido a inúmeras restrições de produtos, a cerveja na Polônia, a produção de cerveja na Polônia foi por água abaixo. As cervejarias até tentaram importar leveduras, enfim, não conseguiu, não foi muito além, né? Enfim, quando acabou o período comunista, caiu o muro, daí veio a última rajadada nessa história, né? Ali, a última cervejaria que produzia a Grodziskie foi comprada por uma outra, o negócio não deu muito lucro, e daí em 1993 fechou tudo, essa cervejaria que estava em operação há 113 anos. O estilo morreu, né? Já era. Mas em 2011... parecia que estava tudo acabado, mas um grupo de cervejeiros caseiros lá da Polish Homebrewers Association decidiu resgatar a história de um estilo típico da sua nação e eles foram estudando, começaram o projeto de Grodziskie, sei lá como é que fala essas coisas, desenterrando registros históricos do estilo, tudo que eles pudessem encontrar de informações e para tentar recriar da forma mais fiel ao estilo histórico. Os ingredientes mudaram, era bem difícil e tal, eles tentaram várias vezes,
Mas em 2013 eles tinham a primeira versão do Guia do Estilo e em 2015 o estilo foi reconhecido pelo BJCP como estilo histórico e enfim, depois eles até aprimoraram mais coisas, mais informações. No mesmo ano, a cervejaria Grodzisky reabriu com o nome de Browa Grodzisky, né? E voltou à produção, deu um ânimo, o pessoal puxou para cima, eles reabriram para resgatar esse estilo histórico, fazer da forma como eles faziam antigamente, entraram até em contato com uma malteria da República Tcheca para produzir esse malte de trigo defumado no carvalho. Eles tentaram pegar uma levedura próxima da original para poder produzir e de fato e trazer de volta essa história. Além que eles ainda estão trabalhando para ressuscitar esse lúpulo, o Tomiński, para reviver esse estilo tão antigo aí, né? Seja feita na Polônia ou por outras cervejarias ao redor do mundo, ou por cervejeiros caseiros curiosos, uma Grodzisky, como a gente entende ela modernamente, como é possível fazer modernamente, é uma cerveja de trigo clara, corpinho bem leve, tá, de boa, final seco, uma cor pálida, só trigo, né, basicamente que é utilizado, e clarificada, bem clarificada. Essa parte é um pouco complicada, mas tudo bem, né? E tem um teor alcoólico baixo ali, bem baixinho, uns 3,5, é bem de boa, assim, bem session. E traz essa questão do sabor defumado do carvalho. Vai lembrar bacon, vai lembrar baconzitos, enfim, vai harmonizar com isso também. E tem um amargor bem presente, cara. Mas ele é bem limpo, assim, nada que vai pegar no final da garganta. Então é isso, depois dessa longa história sobre cerveja, Polônia, guerras e maltes, vamos lá produzir a nossa receita, que eu, a partir de algumas referências, eu peguei e montei e vamos produzir para você ter uma referência também para produzir na sua casa. Então bora para a abraçagem, quando a gente voltar, é um copão cheio de Piwo Grodzisky. Vai! Vamos lá para a abraçagem desse estilo tão esquecido. 10 litros vai ser a produção, né? É algo muito novo para mim, é a primeira cerveja defumada que eu vou fazer, então vamos com calma, vamos com um volume razoável, tá bom? O grist, primeiro que é uma quantidade pequena, né? É uma OG baixa, enfim. Então não se surpreenda pelas quantidades. 1 kg de malte de trigo defumado no carvalho, né? Que é da Weyermann. Já confesso que vai ser difícil você achar essa parada aí. Eu pesquisei, demorei, tive que ir até a segunda página do Google. Olha que sacrifício, mas você vai conseguir. Para complementar, 500 gramas de malte de trigo normal. Eu resolvi ir por essa linha para dar uma controlada no defumado, para não ficar tão forte assim. E, enfim, mais de iniciante, eu não sou tão fã assim das cervejas mais defumadas e tal, aquela pegada bem exótica aí de baconzitos. Então vamos na calma, eu resolvi usar essa pouco e o estilo permite você complementar com malte de trigo normal também. E cara, é 100% trigo, né? Enfim, já isso está bem claro. Então nem tente fazer isso, esse tipo de breja, esse tipo de receita, se você usa fundo falso ou bazuca. Não vai ser interessante, não vai ser nada legal, vai entupir tudo, você vai ter grandes problemas aí para recircular, para transferir o mosto. Então é Biab. Biab e o cesto de inox da True Brew, que não entope por nada. Claro que a vazão vai ser bem devagarzinho quando você suspender ele, mas enfim, mostura foi bem de boa. Eu fiz a mostura a 67 graus, então deu ali para... é médio, né? Enfim, não tem muito o que falar. A conversão sofreu um pouco. Isso é fato, sofreu porque o malte de trigo não tem muito poder diastático, assim, eu tive que dar uma peladinha, peguei um pouco de malte de outra receita ali, que já estava moído e tal, joguei umas 100 graminhas ali só para complementar o poder diastático, porque estava a conversão bem triste mesmo. Mas daí ajudou, a OG vai ser baixa de qualquer forma, não estava esperando coisas maravilhosas, muito altas, né? E daí sim, você suspende o cesto, faz a lavagem dos grãos, assim, demora bastante para descer tudo, mas você consegue, uma hora vai, né? E cara, pensa num mosto feio, cara, aquela cor de água branca, sabe? Quando você abre a torneira, sabe? Sai cloro pra caramba.
Então, é bem feio. Bom, na fervura a gente vai castigar aí na intensidade da fervura para tentar coagular as proteínas e tudo mais. E vai dar uma castigada também no lúpulo, porque é uma breja, apesar da OG baixa, ela tem 25 IBU. Então tem um amargor assim bem presente. Então a gente começa com 6 gramas de lúpulo Warrior, né, no começo da fervura, 60 minutos. E eu tinha desenhado na receita para colocar lúpulo Saaz, né, no final da fervura, ali para dar uma questão de sabor e aroma de lúpulo. Eu tinha desenhado para colocar 30 gramas, mas Saaz, você sabe como é que é, né? Então eu falei, vou meter logo o pacote inteiro, 50 gramas, né? Não vou ficar com Saaz parado aí que eu nem uso. Então coloca tudo a zero para dar aquele arominha, enfim, não é a receita, parece que é uma receita muito baratinha, mas não é tanto assim, porque vai bastante lúpulo, né? E de Saaz não é baratinho. A fermentação, na minha interpretação, eu fui para uma levedura ale neutra, né? Usei S04. Então eu acho que, enfim, não vai atrapalhar em nada. Vai dar um leve toque frutadinho, mas tá dentro. E, enfim, uma fermentação legal. O legal é que o Saaz, ele decanta bem no final da fermentação. Então isso pode ajudar a que a gente consiga uma cerveja mais clarificada. E eu fiz bem na manhã a fermentação junto com as outras, né? Então eu tava fermentando ali a 16 graus, 7 dias, deixei bonitinho. Fiz um cold crash bem legal, um cold crash de 2 dias aí com gelatina. Já tava no freezer lá, deixei o galão lá para tentar clarificar essa caralha, né? Enfim, passou até mais que 2 dias. Daí eu fiz um invase no keg. E no keg eu coloquei também Biofine. Enfim, tem que tentar clarificar de tudo quanto é forma, né? E deixei lá no freezer paradinho. Cara, já tem umas 2 semanas. Enfim, fazer cerveja 100% trigo é punk para clarificação. O estilo pede coisas difíceis pra gente. A gente apela de tudo quanto é jeito. Então a gente está falando de uma cerveja com 3,5 de teor alcoólico. Ela tem seus 25 IBUs. Para uma cerveja de 3,5 é bastante coisa, hein? E a cor é cor de burro quando foge, bem claro, assim, bem assustado. É mais ou menos isso. Então bora pro copo tomar um pouco de história. Está aqui. E o que está aqui? É uma pivo. Cara, a aparência dela é estranha. Bem difícil você clarificar uma cerveja 100% trigo. Mas tudo bem, eu tentei. Eu usei o Airflock na fervura. Deixei bastante tempo de cold crash, gelatina. Deixei mais tempo de lagering ali no Keezer. Tá 2 semanas lá. Pra tentar clarificar o máximo e tal. Não foi. Cor bem palha, bem clarinha. Parece que é até esverdeado. Mas não é tão verde não. É um amarelo esverdeado. Saúde. Cara, dá pra pegar toda a questão do malte defumado. Ele traz notas aí de baconzitos, pouco de bacon, aquele hambúrguer bem gostoso, aquele cheiro de fritura tal, maravilhoso. Eu gosto do bacon, mas na cerveja é um pouco uma dissonância cognitiva muito forte, assim, que você não entende o que está acontecendo. Espuminha branca, saúde. Bem leve, bem refrescante, dá pra sentir um toque de cereal, do trigo, um amargor bem presente. Tava mais intenso quando eu invasei, quando eu tava finalizando o processo. Agora já com 2 semanas ela já deu uma sossegada no amargor, mas dá pra sentir que ela tem um equilíbrio e é bem, bem impactante assim, né? A questão de não ter usado 100% malte de trigo defumado, eu acho que aqui foi legal, né? Eu acho que não precisa exagerar, não precisa colocar muito, a não ser que você goste pra caramba de cerveja defumada. Aí beleza, vai, a cerveja é tua, a panela é tua, o copo é seu. Mas aqui tá elegante, defumado elegante. Não é elegante que eu curta, tal, mas foi uma experiência muito legal de conhecer esse estilo,
resgatar um pouco ele e fazer uma receita, e a primeira cerveja defumada que eu faço, eu já tomei várias defumadas, não que eu vou atrás, elas que chegam até a mim, que eu sou perseguido por coisas tranqueiras. Mas foi bem legal, cara, é uma coisa interessante, quando você explora um estilo que você não conhece e você produz de fato, não só tomar a cerveja dos outros, quando você produz de fato, começa a abrir uma centelha, de repente você começa a abrir seu paladar. Foi assim para gostar de cervejas mais escuras, de cervejas alcoólicas, de cervejas defumadas, talvez, não sei. Menos para sour, olha que beleza. Essa regra não funciona para sour, pelo menos para mim. Beleza, ok. Cara, se eu fosse modificar essa receita para deixar um pouquinho mais com a cara do estilo, eu cometeria vários erros históricos, mas eu ia fazer do jeito que entregaria resultados parecidos, certo? Eu utilizaria 50% malte Pilsen, 50% malte defumado do carvalho e tal, e eu ajudar na clarificação, colocaria... isso ia ajudar até na cor, para ela não ficar tão pálida assim, ela ficaria uma cor de American Wheat, ia manter o teor alcoólico e tal. A lupulagem, ok, dá para usar Saaz, enfim, aqui não está tão presente o spiciness do Saaz, eu usei bastante e tal, mas ok, tá encaixado, pelo menos o amargor tá bem limpo e gostoso. A clarificação manteria tudo, porque aqui o trigo que atrapalhou demais. Enfim, e eu acho que você conseguiria uma cerveja mais clarificadinha, mais interessante visualmente. Eu não é, visualmente. Seu amigo que não manja nada de cerveja, que nunca ouviu falar de Pivo Grodzisky, nem você ouviu falar, você vai falar, meu Deus, estourou um cano aí, o que aconteceu? O que está servindo aí? Enfim, faz parte. E uma coisa que faz parte é que ficou muito clara nessa história da Pivo e alguns outros estilos, que depende de você, cervejeiro caseiro, resgatar, produzir, manter vivo muita coisa que já foi produzida no mundo cervejeiro. Porque, infelizmente, ou felizmente, sei lá, para bem ou para mal, o mercado acaba seguindo tendências, indo por alguns caminhos que, enfim, são mais vendáveis e tal. Mas tem coisa que pode ser interessante, que pode ser sensorialmente tão impactante quanto outros estilos da moda. É claro que esse tipo de cerveja desse, assim, tem um apelo para um público restrito, né? Hoje, pensando na cerveja hoje em dia, mas para a época era realmente algo fantástico, algo muito bom para se tomar quando você está na lavoura, quando você chega em casa do trabalho ou você vai para o bar, sei lá. Então o pessoal realmente bebia com orgulho essa cerveja. Então é isso. Se você quiser aprender mais sobre exploração de estilos, montagem de receitas e pensar em versões próprias de cervejas históricas, cervejas que você nunca tomou, ou cervejas que você tem só uma referência, vamos lá em cervejafácil.com, que a gente tem o nosso curso de desenvolvimento de receita que vai te ajudar nessa jornada. A gente dá alguns exemplos de pegar cervejas comerciais e estudar um pouquinho sensorialmente para depois construir a receita, ou estudar o BJCP para pegar referências e, enfim, ir montando, conhecendo um pouco dos ingredientes. Então vai te ajudar demais, vai ser fantástico. Enfim, conhecimento sempre fica, então você pode usar sempre que você quiser, em qualquer receita, em qualquer cenário, tá bom? É isso, um abraço e boas brejas, saúde. E esse estilo aqui foi muito pedido mesmo, cara. Então tá aí, tá entregue. Agora posso tomar o resto do barril, mas tem que harmonizar com baconzitos.